O tema dessa mensagem hoje é humanos, somos humanos. Somos humanos. Inclusive é uma declaração do próprio Paulo aqui. Ele dizendo aqui, nós somos humanos como vocês. Por isso que eu fiz questão que vocês repetissem esse trecho do versículo. Porque nós somos humanos. Você sabia disso, irmão? Eu tenho uma dica para você. Belisca esse irmão, irmão. Não belisca muito forte, não, senão ele vai ficar com raiva de mim. E se ele sentir dor, é porque pelo menos vivo ele está. Porque animal também sente dor. Cachorro sente dor também. Se ele é humano, eu não sei. Mas pelo menos vivo ele está. Pelo menos ele está aí. Não é aquele velho parece que estou sonhando, me belisca, não é? Não é assim que a gente costumou fazer durante gerações? Me belisca, acho que estou sonhando, estou tendo um sonho. Estou sendo muito abençoado, não estou acreditando, porque Deus está fazendo muitas coisas. Mas todos nós somos humanos. E Paulo e Barnabé, por incrível que pareça, eles também eram. E aqui nós vemos uma situação onde eles saíram para pregar. Essa é a primeira viagem missionária de Paulo. E quando ele chega nessa região da Galácia, que depois existe o livro de Gálatas, que foi escrito para essa região, ele passa por esses lugares icônicos, Listra, Derbe. E ali, se a gente for ler anteriormente, nos primeiros versos, até o verso 7, a gente vai ver que ele está em Icônico, e ali em Icônico, ele começa a pregar, e os judeus de Icônico, que havia judeus em Icônico. Ali havia judeus, ali havia uma sinagoga. Ele entra na sinagoga, começa a pregar, e os caras começam a armar para apedrejá-lo. Vamos matar esse cara aí. Esse cara está desvirtuando aqui o que a gente prega. Ele está trazendo tumulto, então vamos matar ele, para ele não continuar. Só que aí o que ele faz? Ele pega e zarpa dali. E quando ele chega em Listra, que é mais ou menos 30 quilômetros, ele começa já a pregar. Ele também volta a pregar ali, só que ali já não existe sinagoga. Ali o povo já é a cultura mais greco-romana. Uma cultura greco-romana. A religião daquele lugar é uma religião greco-romana, onde eles adoravam os deuses da mitologia grega. Amém? Eles adoravam os deuses de Homero. Amém? Os deuses que existiam, que foram propagados através da consciência grega. Então eles começam a pregar ali com muita habilidade. A gente começa a verificar que a primeira coisa que acontece foi um milagre, e depois ele prega as boas novas e assim por diante. E nós vamos chegar até o ponto em que aqueles homens que estavam lá querendo apedrejar ele saem de lá e conseguem encontrar eles lá novamente em Listra, onde eles estavam fugindo. Mas o primeiro ponto da mensagem é a cura de um humano. Você percebe aqui que no versos 8 ao 10 diz assim, em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Eles ouviram Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: levanta-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto e começou a andar. Aqui nós já vemos que este homem, ele foi curado pela própria fé. Duas coisas nós conseguimos tirar daqui. Primeira coisa, o Espírito Santo, ele cura. Sabia que ele pode te curar, irmão? Ele pode mudar a sua vida. Este homem, ele era paralítico desde criança, desde o ventre da mãe. A palavra de Deus diz. E pela atenção que ele estava tendo na palavra de Deus, identificou piedade no coração dele, vontade de aprender, a vontade de buscar a Deus, vontade de entender aquilo que Paulo estava pregando. E Paulo, ao olhar para ele, identificou essa vontade através do Espírito de Deus.
Então o Espírito Santo, ele tem uma dupla operação nessa passagem. Primeira coisa, ele dá um milagre para aquele homem, mas também ele dá um poder através do Espírito Santo, através de Paulo. O Espírito Santo dá poder para Paulo. Esse poder não vinha de Paulo, não emanava de Paulo. Esse poder, ele vem do Espírito Santo que foi concedido para nós. Lá em Joel 2:28, nós vemos lá que, abre para nós por favor, Joel 2:28, diz assim, ó. Joel 2:28. Agora, ó. Não foi, só tem poder, gente. Aí, ó. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas famílias e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, é esse espírito que está sobre nós. A gente profetizar, a gente ter visões, isso daí não emana de nós, não vem do ser humano. Isso emana do Senhor. Isso é um presente que nós recebemos. Um presente de Deus para nossas vidas. Então, tanto o ser curado por Deus, amém? E tanto a gente, a autoridade que Ele nos deu para a gente tocar em pessoas e pessoas ser curadas, isso vem de Deus, não vem de nós. Isso vem do Senhor. E você percebe aqui que este homem, Paulo, o que Paulo viu nele? Paulo viu que ele estava com os olhos em Paulo, prestando atenção. Você quer receber algo de Deus, irmão? Perceba os detalhes que Deus entrega para você. Perceba os detalhes da palavra que é ministrada. Tem gente que não consegue ficar um culto inteiro prestando atenção numa palavra. Tem gente que não consegue. Tem gente que inclusive não consegue nem estar aqui agora. Ela prefere estar conversando, batendo papo, do que estar sentado no banco da igreja, percebendo o que Deus está falando. A pessoa, ela não consegue ficar o tempo necessário para poder ser ministrado por Deus, não é por mim, irmão. Porque eu sou humano. Eu te garanto que pouca coisa eu posso entregar para você através da minha vida. Pouca coisa. É pouca coisa que eu posso. Mas aquilo que Deus entrega através da minha vida, porque o Espírito Santo me agraciou, por causa dos detalhes que eu pude observar e aceitar o meu chamado, isso daí não tem preço. Isso daí eu não conseguiria dar se não fosse sem Ele. Se fosse sem Ele. Está entendendo, gente? Os detalhes que a gente buscou quando preparava a palavra, quando a gente se ajoelha no chão e fala: Senhor, por favor, eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não conseguirei ministrar. Isso daí eu não conseguiria entregar se eu não fizesse isso, se eu não buscasse do trono dos céus. Está entendendo? É diferente de uma conversa, entendeu? Apesar que muitas conversas, as nossas conversas tem que ser remida com o Espírito Santo também. Mas é diferente das práticas humanas, dos braços, daquilo que a gente pode entregar. Não estou aqui falando de dualismo, que a gente um dia é cheio do Espírito Santo, outro dia sem o Espírito Santo. Não é isso que eu acredito, não acredito nisso. Eu não creio nisso mesmo. Eu creio que o Espírito Santo está comigo sempre. Mas nós estarmos diante de algo de Deus e não estar olhando os detalhes, porque aquele detalhe pode mudar a nossa vida, aquele detalhe pode mudar a nossa forma de pensar em Deus, aquele detalhe pode trazer uma solução para a nossa adoração, aquele detalhe pode mudar a nossa vida com Deus e trazer nós para levar nós mais perto de Deus. Eu não sei se você tem vontade de estar mais perto de Deus. Você tem vontade, irmão, de ficar mais próximo de Deus? Esse é o desejo do seu coração de verdade? É o desejo que você tem. É o desejo que nós temos que ter, irmão. Então existem detalhes que nós vamos aprender para viver isso. E não é porque existe um homem bom que vai ministrar. Não é isso, não. Você pode fazer isso lendo sua Bíblia. Mas primeiro, você tem que prestar atenção nos detalhes onde você estiver. Se você está aqui no culto ao Senhor, você precisa prestar atenção no detalhe. Se você está na sua casa, presta atenção no detalhe. Se você está na rua, presta atenção nos detalhes. Deus, Ele quer se aproximar de você. Não seja negligente aos detalhes que Deus entrega para você. Não seja negligente. Aprende a ser, sabe? Aprende a ser mesmo, ter uma vida piedosa.
Assim como esse homem, quando ele olhou para Paulo, ele tinha uma necessidade, irmão. Talvez você não tenha necessidade nenhuma física, mas assim como eu duvido que você não tenha nenhuma necessidade. E quanto mais eu busco Deus, a minha maior necessidade é conhecer Ele mais. Esse é a minha principal. A minha maior necessidade é mostrar para os meus filhos quem Deus é. A minha maior necessidade, irmão. Agora tem gente que está com o filho se perdendo. Tem gente que está com o casamento quase perdido, ou perdeu já, e quer que coloque aquela máscara intacta para olhar para ela e parecer que está tudo bem. Tem gente que está longe de Deus, irmão, sabe? Tem gente que está a quilômetros de Deus, mas usa uma máscara linda, sabe? Você olha para aquela pessoa e fala: meu, como essa pessoa está cheia de Deus, olha. Meu Deus, como ela faz as coisas de Deus com tanto zelo. Mas na verdade ela está mais longe de Deus do que outros. Ela só não tem coragem de expor aquilo que ela está vivendo. Ela só não tem coragem de se aproximar de pessoas que falam: eu estou longe de Deus, eu preciso de ajuda. É assim. Mas quando a gente percebe os detalhes, a gente percebe que a gente precisa buscar mais a Deus. A gente percebe que a gente precisa se encontrar com o Senhor. A gente percebe que a nossa vida, ela é vazia se nós não estivermos perto de Deus. Você pode ser lindo, irmão. Olha para o seu irmão e fala assim: você é muito bonito, cara. Se ele não for bonito, fala pela fé que o Espírito que está sobre você pode mudar essa história. Se ele não for lindo da forma que você falou, creia. Somente creia. Amém? Ou Deus muda a aparência dele, ou Deus muda seus olhos. Não tem aquela: você está bonito hoje, são os seus olhos. Deus pode mudar, cara. O Espírito de Deus, ele está sobre você, amém? Então, só que aquele homem com muita fé olhou para Paulo, e Paulo com muita fé falou: levanta-se, levanta-te. Levanta-se, levanta-te. Ele falou, não sei mais como ele falou, que eu não lembro mais. Levanta-se, fique de pé. Com isso o homem deu um salto. O homem deu um salto. O homem ficou curado. Um homem que todo mundo conhecia ele naquele lugar. Isso remete a Pedro, amém? Quando Pedro também viveu algo parecido. Lá na porta do templo. Quando aquele homem olha para ele e fala: você tem uma esmola aí? Aí ele falou assim: olha para nós aqui, ó. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-se e anda. Um homem cheio do Espírito Santo, ele não depende de si mesmo. Ele vai depender de Deus. O que eu tenho eu te dou. O que você tem para oferecer, irmão? O que você tem de verdade? O que você tem para oferecer? O que nós temos para oferecer? Nós, Tiago, te garanto, irmão, tenho muito pouco. Mas quando eu ofereço aquilo que eu recebi de graça, através do sacrifício de Jesus, e eu entendo isso, e eu creio nisso, eu tenho coisas que nem o ouro e nem a prata pode comprar. Eu posso dizer com a autoridade que o Espírito Santo que Jesus me deu na cruz, que Deus me outorgou, eu tenho vida para te oferecer. E você também tem para oferecer para alguém. Eu te garanto que eu tenho cura para oferecer. E você também tem. Eu te garanto que eu tenho alívio para oferecer. Assim como Jesus falou: vinde a mim aos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Nós podemos dizer isso, irmão, quando nós estamos conectados com o Pai. Mas Jesus que falou isso. Mas se você não é Jesus, não sou mesmo, cara. E eu não queria ser também, porque foi sofrida a morte dele. Mas ele disse que nós poderíamos coisas maiores do que ele. As obras maiores, irmãos. Então eu posso sim pegar uma pessoa aflita e transformar o fardo dela em um fardo leve.
Mas não é o Tiago, é o Espírito Santo que está sobre ele. Não é a pastora Samara, não é o pastor Luciano, não é ninguém aqui. É o Espírito Santo que está sobre eles. Pessoas piedosas, pessoas que entendem que é usado por Deus. Elas podem levar alívio para os outros. Ela pode levar cura, irmão. E não são pessoas super extraordinárias, não. Não estou falando de pessoas assim, não. Estou falando de pop stars. Pop stars. Como que fala em plural aí? Não sei. Gospel. Estou falando de gente simples. Gente como nós aqui. Gente que chora. Gente que dá risada. Gente que tem que se segurar para não rir de uma piada indecente, sabe? Fala a verdade, irmão. Você não tem que segurar às vezes para não rir de uma piada que não deveria. Você fala, isso aqui não agrada a Deus, eu tenho que me segurar. Você treme, irmão. São pessoas assim, irmão. Pessoas que fogem do pecado. Pessoas que são tentadas. Pessoas que caem e levantam. Essas pessoas que Deus quer usar. Assim, irmão. Amém? Segunda coisa, a adoração a um humano. No verso 11 ao verso 13. Ao ver que Paulo fizeram, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Eu quero me deter aqui só por um instante. Depois que aquilo aconteceu, eles viram uma pessoa, um paralítico andar, eles ficaram malucos, cara. E a língua deles é o grego. Eles falavam grego lá nessa região. A língua licaônica era um dialeto local. E é terrível, irmão. Vou falar pra você. Eu imaginei agora, quando eu estava lendo isso aqui, eu imaginei Paulo e Barnabé, que eles entendiam bem pouquinho ainda a língua licaônica. Um pouquinho. Eles entendiam muito bem o grego, entendiam muito bem o hebraico. Mas a língua licaônica, por ser uma coisa local, é igual pegar uma pessoa de qualquer lugar aí, daqui de Minas Gerais, e colocar em um lugar remoto lá na Bahia. Eu te garanto até, vou falar até mais próximo. Se pegar muitos de nós aqui e colocar hoje numa periferia de São Paulo, não entende o que os molecados falam. Aí, tio, é o seguinte, aí começa a falar só, aqui é chave, meu. E pai, o que esse cara tá falando, cara? Não é assim mesmo? E começa a falar um monte de coisa lá, eu não entendi nada. Só que eu me lembro bem quando nós estávamos na África, fala português, nós lá tudo bem. Só que daqui a pouco os caras começaram a falar com o dialeto deles, meu. No começo eu não falava nada, mas teve uma época que eu falei, ó, para de falar assim, meu. Eu falo, vocês estão falando o que de nós aí? Eu zoando com os caras. Aí, pastor João, para, hein, meu. O que você está falando aí? Eu não entendi nada. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Por quê? Olha por que acontece isso. Porque os caras falavam grego. Só que quando eles se empolgavam, que eles ficaram empolgados aqui. Você imagina, irmão, você vê um cara que você viu desde criança, paralítico. Ele começa a andar. Aí eles começaram a falar a língua deles lá, que era local, que era mais fácil para ele. Quem aqui fala mais de uma língua, irmão? Meu Deus do céu. Fala aí. Você fala também, Thiago? Ah, Thiago, fala a verdade. Eu creio. Mas, ó, pensa bem, ó. Vocês que falam outra língua, eu também falo, língua dos anjos. Só que o pessoal não entende muito quando eu falo. Porém, ó, é claro que é mais confortável você falar o português, não é, pastor? Quando você está querendo relaxar, você vai ficar falando inglês? Você vai falar português. Porque para você criar todo texto que você quer falar em português, para mim o português eu já me não relaxo tanto para falar, quando eu quero falar mais certo. Eu já fico tenso para falar português, porque eu tenho que formar a frase para vocês entenderem. Porque sabe aquele moleque da periferia lá? Eu fui um desses. Então, a minha língua natural é outra. Então eu preciso mudar, então eu tenho que pensar bem para poder falar. Mas a pessoa, quando ela quer relaxar, é uma coisa. Quem vai para 25 de março, cara? Você vai falar com aquele chinês. Ele está falando 50 real. É 20 real. Tem desconto? Não. Não é assim, Xinguzão? Xinguzão que
que é do... Aí quando eles começam a falar entre eles, é... Você não sabe se está falando de você, você não sabe se está te xingando. Não é assim? Porque ali eles querem relaxar, eles vão falar em português entre eles. E a mesma coisa, aqui estava passando pela mesma coisa. Eles ficaram tão empolgados com aquilo que viram, que eles esqueceram do grego e começaram a falar o dialeto deles. Entendeu? Então, e Barnabé, continuando no 12. E Barnabé chamavam Zeus e Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Outra coisa aqui. Aqui eles trouxeram esses dois deuses gregos. Zeus é o deus dos deuses grego. Amém? Dos gregos, tá, gente? Nosso não. Dos deuses, dos gregos. Porém, por quê? Porque eles entenderam que o milagre foi através de Barnabé. E como Paulo era comunicador, eles deram o nome de Hermes. Hermes é o deus da boas novas é Jesus. Das notícias. Hermes, não sei se você já viu em alguns desenhos da mitologia, ele é aquele que tinha umas asas no pé. Não sei se você já viu isso daí. Ele tinha umas asas no pé porque ele era muito rápido para levar as notícias. Ele era um comunicador. Esse é o deus Hermes. Então, eles remeteram Paulo, como Paulo era um bom eloquente, falava muito bem. Ele falou, certamente esse aqui é Hermes e aquele é Zeus. Porque só eles poderiam ter dado vida, ter dado novamente cura para esses homens. Olha só. E em algumas versões vai estar escrito Júpiter, dizendo que é Zeus, e Mercúrio que é Hermes. E aí já é uma tradução romana dos deuses gregos. Amém? E Hermes também, só para você entender melhor, a palavra hermenêutica, ela vem de Hermes. Hermenêutica é o quê? Entender e explicar algo. Amém? Nós entendemos o texto para poder explicá-lo. A interpretação do texto chama hermenêutica. Isso veio através da filosofia e também da teologia. Isso é muito usado e em vários aspectos da educação, da acadêmica. Mas na teologia isso é muito falado, amém? Então Hermes é esse Deus. E no 13 diz assim: e o sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas e de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Olha só, você percebe aqui que isso acontece muito. Aqui nós estamos vendo o quê? Um homem cheio do Espírito Santo efetuou um milagre através do Espírito Santo. Um homem que tinha fé também, que acreditou na palavra, recebeu o milagre. Amém? Lembra que eu falei que existe não tem como eu orar pela pastora Samara e ela está sem fé e acontecer algo, só porque eu tenho fé. Se ela não tiver fé naquilo que eu estou falando para ela tem que estar também buscando o Espírito Santo. Amém? Então, eles entendiam isso muito bem. Porém, aqueles homens, quando viram, remeteram ele a deuses. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas, irmão, iam atender e falar, meu Deus, vou ficar rico, cara. O cara já ia falar, vou estourar. É eu mesmo, eu sou Zeus. Então eu quero tudo que vocês têm. Olha, eu sou o cara que opera milagres. Olha que eu sou um eloquente. Eu falo muito bem. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas buscam pessoas assim. As pessoas buscam pessoas assim. As pessoas querem pessoas, olhar para pessoas. E sabe o que ela quer encontrar nas pessoas? Aquilo que elas não estão dispostas a buscar para ter. Então para ela é muito mais fácil a gente entrar na internet e olhar um pregador, que tem muita gente boa na internet, uns ruins também, mas tem muita gente boa. E toma cuidado com aqueles que é bom também, porque às vezes vai trazer uma verdade distorcida daquilo que a palavra de Deus é. E falar, eu queria muito esse cara como meu pastor. Nossa, que palavra gostosa de ouvir a dele. Que linda a voz dele, olha só que lindo, maravilhoso. Eu não estou pensando em ninguém aqui não, irmão. A gente já está pensando em vários aí, não estou pensando em ninguém. Eu queria muito para aquela igreja, olha que igreja linda.
Eu tenho acostumado a falar uma palavra que a gente só tem um pastor que a gente merece, irmão. A gente tem um pastor que a gente merece. Se você acha que seu pastor não é muito bom, então parabéns, você merece ele. Mas a gente não sabe a vida do cara. Não é assim? Porque você nunca sentou na casa da pessoa quando ele está com os filhos deles lá relaxado, com a mulher dele lá relaxada, reclamando da roupa que ele deixou jogada. Mas talvez na nossa casa você já foi. Talvez na casa desse irmão que está do seu lado você já foi já. Aí você sabe os defeitos dele, tudo. Então para você não é muito novidade. Porque você sabe que essa pessoa do seu lado não é tão boa assim como ele parece quando ele está sorrindo. E às vezes a gente quer isso, a gente quer pessoas. Sabe, agora com a eleição, com a última eleição de São Paulo, eu acompanhei muito o Pablo Marçal lá, né? E ele é um cara que ele é um grande homem no que faz mesmo lá. Eu só não acho ele bom quando ele fala que é cristão. Mas aí eu não acho mesmo. Para mim ele não é um bom cristão. Ele acha que ele é, mas eu não acho. Porém, é fato que aquele cara, ele conquistou muitas coisas. Ele é um cara muito esforçado. É um cara que chegou em lugares... Só que tudo bem isso, aí o problema é dele. Mas eu percebo que as pessoas olham para ele e falam: meu, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero acompanhar esse cara. Aí as pessoas começam a idolatrar ele, porque... Só que ele por ter uma narrativa, às vezes, aparentemente, até um pouco soberba de falar, e ele não faz questão nenhuma de não ser assim. Aí também eu disse, o problema é dele, ele faz o que ele quiser da vida dele. É minha visão, tá? A minha cosmovisão quando eu olho para ele. Só que as pessoas... Porque é muito difícil chegar onde ele está, amém? É difícil, cara. Ele está de parabéns, porque ele chegou longe. É difícil. Chegar onde ele está é muito difícil. Por isso que ele jogava na cara dos políticos lá. Até os políticos que estavam lá, ele jogava na cara onde ele tinha chegado. Porque até os caras que estavam lá, que também não são caras que têm seus diferenciais, não conseguiram chegar onde ele chegou. Só que as pessoas olham para homens, eu uso o exemplo dele porque é um exemplo conhecido. Mas as pessoas olham para homens e falam: meu, eu não consigo chegar lá, então é mais fácil eu venerar. É mais fácil eu adorar. É mais fácil eu olhar para ele como norte da minha vida. É mais fácil olhar para aquele pregador que buscou a Deus e orou e curou a pessoa e falar para ele querer ir no culto dele lá. Vai ter um culto de cura lá não sei aonde, meu, é o pastor X que vai estar lá. Vamos lá, gente, preciso ir. Aí vai aquele monte de gato atrás da pessoa, achando que a cura está na pessoa. Irmão, se você fechar a porta do seu quarto, se você pedir para Deus que está em secreto ele vai te entregar o que você precisa. Você não precisa ir atrás de ninguém. Nossa, eu queria tanto ouvir aquele pastor que fala tão... Ai, a voz dele parece um algodão nos ouvidos. Toma cuidado com o algodão nos ouvidos, irmão. Quem usa algodão no ouvido antigamente era defunto. Lembra? No nariz, no ouvido assim. Mas aí veio na hora. Não é assim mesmo? Hoje não usa mais, agora até a tecnologia mudou. Eu não quem entende de morto aí. Como que tá agora? Eu não sei. Eu sei que era assim, tinha um algodãozão aqui e aqui. Cuidado, irmão. É melhor uma palavra que nos confronta, que de repente você vai até com raiva do culto, mas depois você entende, se você tiver um coração mesmo voltado a Deus, do que você fala: ai, que palavra maravilhosa, até me alisou meu cabelo. E depois que na hora que você toma uma aguinha, o cabelo... Deus está dando umas coisas boas para mim hoje. Na hora que tomar uma chuvinha, a garoinha, aí o cabelo já volta como o estado físico dele. Não tem problema nenhum ter o cabelo assim, gente. É maravilhoso. Mas nós temos que tomar cuidado. Tomar cuidado com o que a gente está buscando. Porque assim, a fonte de água viva é Jesus. E Jesus está no alcance de todos nós. Nós precisamos parar de endeusar pessoas, endeusar coisas. Não tem problema, irmão. De repente, eu não estou falando que você não pode ir numa conferência, ver um irmão tocar, ver um irmão... Não é isso. Não é isso. Ver um irmão pregar. Você gosta A gente traz, a gente não traz pessoas aqui. Não tem problema isso. Mas eu quero dizer uma coisa diferente. É quando a gente passa a adorar, achando que só naquela pessoa tem a fonte. A fonte não está em ninguém. A fonte está em Deus. Aquela pessoa buscou de Deus para ter aquilo.
Estão entendendo, gente? Então não podemos adorar homens. Não podemos adorar homens. Nós temos que adorar a Deus. Nós temos que buscar tudo que existe em pessoas que estão cheias de Deus. Nós podemos ter igual. Nós podemos receber. Nós podemos ser também essa fonte de água viva. Assim como Jesus, quando olhou para aquela mulher, a samaritana, e ela falou: olha aqui, eu tenho algo para você. Está com sede? Você quer água? Eu tenho a água que, se você tomar, você nunca mais terá sede. E de você sairá uma fonte de água viva. Nós temos acesso a isso, irmão. Temos acesso a isso. Você pode ter essa fonte sobre você. Nós somos direcionados por líderes, somos direcionados pela igreja. Estar em comunhão é maravilhoso. Isso é lindo. Ser igreja é fantástico. Mas o Deus que essa igreja propaga, o Espírito Santo que está cheio, esse ambiente está cheio do Espírito Santo hoje. Sabe por quê? Porque você veio da sua casa, eu vim da minha casa, e nós enchemos aqui, porque o Espírito Santo está sobre nós. É isso que faz esse lugar ser fantástico. É isso que faz nossas comunhões ser cheias de Deus. Está entendendo, gente? Agora o que acontece? Vamos para o próximo ponto, já senão eu falo antes da hora. Eu estou empolgado. Humano em seu lugar. O humano ele tem que entrar no seu lugar. Porque, como eu disse, qualquer homem, ele começa a manipular as pessoas. Ele começa a levar as pessoas para o lugar onde ela quer. E muitas pessoas que não têm instrução, que não têm o conhecimento, que não fez questão de buscar a Deus nas Escrituras, que não fez questão de ter as suas experiências com Deus, ela vai junto com ele. Ela é enganada, gente. As pessoas são enganadas. Infelizmente, nós vemos absurdos na internet, mas absurdos que eu falo, eu acho que é piada. Você viu de coisa assim já? Crente aranha, qual que é mais? Profetas, tem umas páginas de meme, cara, que é até bom ter aquilo lá, porque é uma apologética para os tempos atuais. Eu olho assim, eu falo, esse cara está inventando isso aqui, não é possível, gente. Acho que ele está zoando. É aquela coisa que as pessoas começam a acreditar, e a pessoa começa a querer aquilo, e as pessoas enganando outras pessoas, e o povo cai, irmão. O povo simples cai. Eu não sei se é simples também. Eu sei que é o povo que está faltando conhecimento. Pessoas que estão carecendo da verdade, sabe? E os homens, eles têm que entrar no seu lugar. Pessoas podem hoje aqui ser curadas porque eu preguei algo aqui. Só que eu tenho que entrar no meu lugar. Eu falei, irmão, eu não fiz nada, eu só propaguei a palavra, Deus que te curou. Ah, mas você que pôs a mão sobre mim, amém. Mas eu pus a mão porque eu tive fé em Deus. Porque eu não tenho nada para te oferecer. Só que as pessoas, os homens, eles começam assim, vai descer. Homens começam assim, vai descer. Só que o povo, eles gostam. O povo vai gostando de vaidade. É difícil eles verem um homem, sabe, eles respeitar o homem que está no meio das ovelhas. A gente percebe lá com Davi, quando Davi, ele estava trabalhando e o próprio profeta cheio de Deus, começou a ungir os irmãos dele lá. Ungir não, desculpa, pedi para Deus confirmar. Confirma esse? Não, aquele lá não deve ser não. Por quê? Porque ele estava no meio das ovelhas. E às vezes as próprias ovelhas não respeitam quem está no meio das ovelhas. Cara, gente, eu falo assim, o lugar melhor para um líder estar no meio das ovelhas. Ah, mas você vai ver os defeitos desse líder, vai fazer esse líder aí, meu. Não é esse líder que eu queria para mim, não. Talvez não é o que você queria, mas é o que Deus te deu. Mas deixa eu falar para você, a melhor coisa que tem é ter um líder que está no meio das ovelhas. Um líder que você pode abrir seu coração, um líder que não é intocável. Sabe, tem pastor que quer sair pela porta de trás e se escondendo lá para o pessoal não vir falar com ele. Sabia que tem por aí, tem isso? E muitos desses aí são os glamurosos que estão na internet. Às
vezes nem glamour, nem internet tem, mas o cara faz isso. O cara se recusa para estar. Eu estava conversando com o pastor esses dias. Existe um problema, que quando a gente começa a caminhar assim, as pessoas param de respeitar, muitas das vezes. Por quê? Porque fica muito familiar. Então as pessoas, elas começam a não respeitar mais, não querer mais. Só que aí o problema não está nos líderes, cara, está nas pessoas. Porque os líderes estão no lugar delas, no meio do povo, comendo com o povo, rindo com o povo, abraçando com o povo, chorando com o povo e mostrando simplesmente que ele é igual ao povo. Sabe, esse é o líder que Jesus foi assim, cara. Esse é o líder que eu quero para mim, esse é o líder que eu quero ser, essa é a pessoa que eu quero ser. Pessoa que se relaciona, pessoa que tem cheiro de ovelha. Agora, o que as pessoas fazem? Eles gostam disso aí, que as pessoas gostam, e eles começam a manipular as pessoas. Olha aqui, você precisa chegar a mim, você precisa falar comigo isso, antes. E tem coisa, irmão, que é bom falar antes com o líder. É bom para sua proteção, para o seu cuidado. Para o seu cuidado, chegar no líder antes e falar assim, ó, eu vou tomar essa decisão, o que você acha? Eu particularmente sempre falo com o meu pastor sobre alguma decisão que eu vou tomar. Você fala que é todas? Nem todas. Mas as mais importantes, as que eu acho que é mais difícil de entender, eu vou e falo com ele. Por quê? Porque é obrigado isso, irmão? Não. Mas um pouquinho de inteligência que eu tenho, que não é muita, eu falo, é mais fácil eu conversar com ele e ter uma direção, porque é duas pessoas pensando, do que eu sozinho, cara. Pelo menos ele tem uma noção também da vida. Teve uma vez que eu pedi uma orientação para ele, e daí me dei mal. Meu carro fundiu o motor lá em São José dos Campos. Eu falei, pastor, caramba, cara. Meu carro... Ele falou, faz o seguinte, pastor, eu tinha um cartão de crédito que eu não tinha seguro, que ia trazer o carro até aqui. Aí ele falou assim, ó, tem uma ideia, leva lá que deve ser muita coisa não. Leva lá e chama um mecânico e vê, de repente arruma lá, você já vem de carro. Eu falei, é verdade, vou fazer isso. Aí fui e fiz o que ele falou. Na hora que o mecânico falou, R$5.000, irmão. Aí eu falei, cara, se eu não tivesse ouvido o pastor, cara. Aí eu tive que pagar o guincho pra voltar ainda, cara. Que acabou o meu benefício. Mas não é sempre que é assim não, irmão. Não é sempre que é assim. Na maioria das vezes, são direções que a gente conversa. E também ninguém é dono da razão não, irmão. São dois pensadores, são pessoas que vão pensar sobre aquela questão. Amém? Então a gente precisa entender que todo mundo é humano. Todo mundo é humano e nós não temos que adorar ninguém. E o humano, quando ele recebe a glória, ele tem que se colocar no seu lugar. Olha aqui, ó, no 14. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram por meio da multidão gritando. Olha só, querido, olha aqui. Eles rasgaram as roupas. E rasgar as roupas é uma atitude de humilhação, se humilhar. Você nunca viu Paulo e Barnabé rasgar as roupas? Quando eles estavam presos, eles adoravam. Quando eles estavam, sabe, entendendo que quando ele encontrou Jesus em Damasco, ele ficou cego. E Jesus falou, e chegaram nele e falou, Jesus falou para como chama o cara mesmo? Ananias, vai lá e fala para ele, é por mim que ele vai sofrer. Ele simplesmente foi. Mas quando as pessoas começaram a adorar ele, eles se humilharam. Eles se humilharam. Ele falou, não é para mim não. Não é para minha glória não, foi Deus quem fez. Olha aqui, aí no 15. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhe que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheita no tempo certo, concedendo-lhe sustento
com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Olha aqui, ele começa a pregar. Ele não ia pregar como Estevão pregou, porque não tinha como pregar. Estevão foi falando do Antigo Testamento, Moisés, aí foi falando de todos os homens, foi falando de Abraão, foi falando de todos os homens. Ele tinha que pregar, porque aqueles homens não conheciam a palavra de Deus, aqueles homens não conheciam a história dos hebreus. Só que ele começa a pregar trazendo a graça comum, a graça que é para todos. Ele fala do sol, ele fala da chuva que caiu e fez nascer as comidas, as frutas, as colheitas. Ele começa a falar de alegria nos corações. Ele fala de vocês estão seguindo deuses pagãos, mas é o Deus vivo que te traz isso. A prosperidade que você tem foi o Deus vivo que trouxe. A alegria do seu coração foi o Deus vivo que trouxe. E aqueles homens começam a se alegrar. Aí diz assim: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade de impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Eles tiveram dificuldade, porque os homens queriam matar bois, entregar flores para ele, adorar eles. Sabe, as pessoas não estão nem aí. Se vir em bênção, eu não estou falando de vir presente não, irmãos, estou falando de adoração. Se as pessoas estiverem dependentes emocional de mim, tem gente que é dependente emocional de pessoas, cara. Tem crente que é dependente emocional. A pessoa pisa nela, a pessoa peca, o cara é mau caráter. Só que passa ano após ano, a pessoa, ela vai e fala mal da pessoa, sai, xinga, ai que a pessoa não sei o que lá, e fala mal. Passou um tempo, não sabe onde ela está? Com aquela pessoa. E eu não estou falando, pastor, mas está falando para não perdoar? Não é isso não, irmão. Eu estou falando para a gente não ser dependente emocional de pessoas. Dependência emocional, isso aí. Gente, tem gente que é antagônico, tem gente que é narcisista, tem gente que quer ser adorado. Como que faz com essas pessoas? Como lidar com elas? Elogia elas, fala assim: nossa, parabéns, cara. A pessoa vai se encher. O problema dela é que ela vai fazer com isso. Mas você, deixa eu falar para você uma coisa: não seja escravo emocional de ninguém. Tem pessoas que sejam tão bom, que ela fala assim: olha aí, é só aqui que você vai ter esse tipo de coisa. Ninguém vai olhar para você como eu olho, ninguém vai dar atenção que eu te dou, ninguém vai te amar como eu te amo. Tem gente que é escravo emocional, irmão, de pessoas. Se a pessoa sair da sua vida, você morre. Ai, que estranho, não consigo mais. Desvia, vai para o mundo, peca, porque está focado numa pessoa, sendo que o foco não é pessoa, o foco é Deus. O foco não é líderes. Líderes são muito bons quando eles são piedosos, quando eles pregam a verdade, quando eles são cheios do Espírito Santo, são líderes bons. Agora, quando são líderes que querem atenção toda para ele, que querem manipular o povo, deixa eu falar para você, irmão, foge. Não é a palavra contra a igreja não, irmão, é contra líderes picaretas, contra homens picaretas. E às vezes, irmão, está na nossa casa esse tipo de coisa. A mulher não consegue sobreviver porque é emocionalmente presa na vida do marido e vice-versa. Os filhos não conseguem viver porque são emocionalmente presos, emocionalmente na vida do pai e da mãe, de amigos. Não, querido, nós emanamos a graça de Deus e o poder de Deus e o Espírito Santo. Nós não somos manipulador. Se você quiser ser o meu imitador, me imite, porque eu sou imitador de Cristo. Não me imite porque eu sou bom em alguma coisa não, irmão. Esses dias eu estava conversando com a Lu, e ela estava falando com que meu filho ele gosta muito de mim, então ele quer parecer comigo. E ele até falou que às vezes ele prega não tal medida, ele quer pregar, e ele fala que quer pregar igual eu prego. Eu falo: meu Deus, coitado, vai passar fome. Porém, o mais importante não é ele imitar o pai porque o pai é assim. Ele imitar o pai porque o pai é cheio do Espírito Santo. É muito legal você ter um filho que quer parecer com você. Isso é maravilhoso, irmão. É bom você saber disso. Eu estou inspirando meu filho. Mas o mais importante é imitar meus trejeitos, a minha loucura.
a minha forma de vestir, mas sim o Espírito Santo que está sobre a minha vida. O coração piedoso que eu adquiri. É isso que é importante, irmão, porque eu não tenho nada para oferecer para meu filho. O mais um pouquinho é corrigir ele de vez em quando eu tô, às vezes eu corrijo na carne, porque ele me atormenta a minha mente. Eu falo, vem aqui, moleque. Às vezes acontece isso da carne, irmão. Não vou falar que sempre eu tô espiritual. Às vezes eu corrijo espiritual. Quando eu corrijo espiritual, eu oro depois, abraço ele. Mas quando eu corrijo na carne, ele vai chorar no quarto. Eu falo, uma vez. Nem tudo é espiritual, irmão. Mas é esse olhar que nós temos que ter para as pessoas. O olhar em saber que eles são seres humanos como nós. Nós vamos caminhar junto porque nós somos humanos, irmão. É um pegando o outro, ajudando o outro. É um amando o outro, é um chorando pelo outro. E outra coisa, é um rindo com o outro. O cara vê aquele pastor que faz os outros chorar, sabe? Pastor, tem que ver como ele prega, ele faz todo mundo chorar. Eu prefiro fazer os outros rir, cara. É mais legal. Mas eu já choro. Porque todo mundo chorou lá, você tem que ver que gostosa a palavra. Aí todo mundo quer atrás daquele cara que vai chorar. Irmão, quer chorar? Corte cebola. Quer chorar? Corte cebola daquelas bem fresquinha. Sabe, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo, ouvir a palavra para mudar a nossa vida. É isso que precisa. Às vezes você se emociona, chora. Não tem problema nenhum nisso aí não, gente. Chora. Mas não fica atrás de gente que faz você chorar, não. A vida já é difícil demais. Sabe? Busque aquilo que te aproxima de Deus. Amém? Pedro, aconteceu algo igual com Pedro lá em Atos 10:26. Mas Pedro levantou dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Lá em Cornélio, quando ele vai na casa de Cornélio, Cornélio se ajoelha e começa a idolatrar ele lá. E fala, rapaz, levanta, rapaz, tá louco? Cara, de verdade, quando nós chegamos na África, eu fiquei incomodado demais, cara. O pastor já tinha visto já a cultura deles, já viu, só que o pastor não contou. Nós viajamos quase 30 horas e ele não me contou o detalhe. O pastor, eles têm uma forma de, quando a gente recebe, a gente assim. Só que aí os caras começaram a pôr uns tapetes no chão. Pelo amor de Deus, meu. Eu fui desviando o tapete assim, ó. Chegou uma hora que eu não consegui mais desviar. Aqui que é pô, põe. Eu me senti tão mal naquela hora, irmão. De verdade. Foi falta de discernimento cultural. Mas na hora eu achei, eu estou me adorando, cara. Eu não precisa não. Só que eles não entendiam nada que eu falava. Não precisa. E eu tentando desviar dos tapetes assim, ó. E o pastor lá, com a camisa florida dele, assim, camisa turista, todo turistão. E eu aqui desviando, tudo sem graça, meu Deus. Até no vídeo, não, misericórdia, eu falando aqui, não adiantou nada. Eu tive que pisar no negócio também, entender. Só que depois o pastor falou, não, eu tinha visto já. Eu falei, pastor, você tem que falar pra mim, pô. Pelo menos ia ficar menos feio pra mim no vídeo lá. Mas por quê? Não é porque, gente, não é porque eu sou um piedoso ou não. É porque, cara, se não incomoda a gente, uma coisa que parece que a pessoa está te exaltando demais, a gente está com problema, cara. Se a gente não souber como o pastor já sabia. Não é que ele se incomoda também. É que ele já tinha estudado antes, eu não estudei, pulei essa aula. Então eu fiquei incomodado, depois eu fiquei tranquilo, depois fiquei na paz lá, entendi. Mas, se não incomodar a gente, irmão, sabe, não incomodar a gente as pessoas querem estar no lugar só porque a gente está. Eu só vou para aquela igreja porque a fulana está lá, irmão. Para com isso. Eu só vou ali porque fulano está ali. Não, eu vou aonde Deus quer que eu vá. Sabe, vamos parar de ser escravo emocional dos outros, irmão. E vamos viver uma vida com Deus, cheio do Espírito Santo. Gente que fica falando muito do eu. Cuidado com essa pessoa, eu fiz, eu faço. É por causa de mim. É o meu. Deixa eu pra você, irmão. Aqui não faz nada sozinho aqui, ó. Aqui tudo que acontece aqui é mediante uma igreja poderosa que nós temos. Sabe? Tudo que acontece aqui é mediante uma igreja poderosa que nós temos. Sabe? Graças a Deus nós temos líderes responsáveis. Graças a Deus nós temos uma boa administração. Mas se não é a força da igreja, é isso. Igreja poderosa. Deus levantou uma igreja forte. Agora, nego que fica falando muito eu. Gente que fica falando eu fiz, eu faço, eu sou. Eu sou, o grande eu sou é Deus, irmão.
Esse é o grande eu sou. O grande eu sou é Deus. Nós sem a presença de Deus, nós não somos nada. Você pode ser criativo, glória a Deus por isso. Você pode ser inteligente, glória a Deus por isso. Você pode ser um monte de coisa. Próspero, glória a Deus por isso. Mas entenda, agradeça a Deus todo dia, porque Ele te deu um dom, porque Ele te deu algo, Ele te presenteou com algo maravilhoso. Foge de gente que fica falando muito eu. Agora, no 19, humano sendo humano. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônico e mudaram o ânimo das multidões. Lembra que ele fugiu de Antioquia e ele fugiu de Icônico para Listra. Só que chegou em Listra, eles pregaram a palavra e aconteceu tudo isso. Só que em Icônico e Antioquia tinha sinagoga de judeus. E os judeus estavam querendo pegar os caras. Então, olha que loucura. Eles saíram de Antioquia, foram em Antioquia primeiro, pregaram. Aí foram para Icônico, pregaram. Onde os caras pregavam, os caras ficavam com raiva deles. Os caras queriam matar o cara, mano. Que loucura. Aonde eles pregavam, os caras iam perseguindo ele. Então os de Antioquia saíram para procurar eles. Chegaram em Icônico. Aí se juntaram com os icônicos e foram para Listra. Aí chegou em Listra, lá não tinha judeu. O que os caras fizeram? Eles começaram a persuadir a multidão que estava adorando eles. A multidão que estava adorando eles. Falei assim, meu, olha o que aconteceu. Na mitologia grega, existe uma história que esses mesmos deuses, Zeus e Hermes, desceu à terra, naquela região. Isso é mitologia, tá, gente? E eles pediram um lugar para ficar. Só que ninguém deu atenção para eles. Só um casal, uma família que deu. Então, ele pegou essa família, protegeu essa família numa tenda e destruiu toda a cidade. Toda a cidade foi destruída. E só aquela família ficou livre. Só aquela família ficou livre. E essa mitologia, eles entenderam isso. Que quando eles não quiseram adoração, o que eles precisaram fazer agora? Então vamos matar ele. Porque senão eles vão destruir toda a nossa cidade. Porque é Zeus e Hermes. Aí chegou os judeus. E quando estavam adorando, os judeus já falaram, gente, esses caras aí, eles estão destruindo todos os lugares. Eles estão trazendo tumulto. Então vamos pedrejar eles. Aí o que eles fizeram? Pedrejaram Paulo. Aqui, ó. Vem aqui. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia e Icônico e mudaram o ânimo das multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, pensando que já tivesse morto. E só pararam de apedrejar ele porque acharam que já estava morto de arma. Olha só que coisa louca, olha como o ser humano é. O mesmo ser humano que ele te adora, amanhã ele quer te tacar pedra. Se a pessoa estiver cheia de Deus, porque a pessoa dependente emocional, ela não quer que você erre com ela. Tá entendendo? A pessoa que não está buscando em Deus a revelação da vida dela, ela está presa em pessoas. Então hoje eu sou um santo pastor Tiago. Se eu escorregar no tomate, amanhã eles querem vir com a enxada na mão querendo bater em mim. É assim. É assim, ser humano é assim, irmão. Ser humano sendo ser humano, esse é o ponto. Então quando a gente está em Deus, a gente entende que as pessoas são humanas como nós. A gente já sabe, então a gente não vai ficar perseguindo ninguém. A gente já sabe, então, poxa, deu um problema comigo aqui, brigou, sei lá, qualquer coisa aconteceu. Eu entendo, mano. Eu posso até ficar furioso na hora, mas eu entendo, não vou te pelejar, não. No momento tá adorando, no outro momento tá atacando pedra. Mas se eu sou dependente emocional, eu taco pedra, mas amanhã eu tô de volta lá, adorando de novo. Oh, sem você eu não sou ninguém. Olha, longe de você eu não consigo seguir a Deus. É cada coisa que a gente já viu, cara. É cada coisa. Nós precisamos entender que o ser humano, ele é humano. Quando ele é humano, o que ele é? Qual é a natureza do ser humano? Lá no Éden, lá que aconteceu lá, na cara do homem, é o pecado.
Humano sendo humano. O humano pecando contra o outro. Era Adão falando assim para Eva, para Deus, quer dizer, é a mulher que tu me deste. Isso aí é o ser humano. O ser humano não quer assumir as culpas. O ser humano, ele quer jogar a culpa pro outro. O ser humano não quer dizer que ele não busca Deus, que ele não lê a Bíblia, que ele não está junto com Deus. Ele quer culpar a igreja. Eu não cresci espiritualmente, essa igreja não presta. É porque meu discipulador, é porque a pessoa... Deixa eu falar pro seu irmão. O ser humano é assim, ele pega a culpa e ele coloca nos outros. Agora, um humano cheio do Espírito Santo, que depende de Deus, ele fala, meu Deus, se eu depender do ser humano, eu tô lascado. Ainda bem que eu dependo de Deus. Se eu depender dos humanos, porque eu sou humano também, irmão. Então, vamos viver juntos, vamos entender os problemas um do outro, sabe? Vamos parar de depender emocionalmente de pessoas. Vamos depender de Deus. Sabe, essa é a vida que Deus quer para nós, irmão. Cuidado com bajulação. Cuidado, duas coisas feias de fazer: bajular e ser bajulado. Tem gente que gosta de ser bajulado, né? Tem gente que gosta. Se não é bajulado, a pessoa não presta para ela também. E bajulação também, querido. Bajula não, seja sabe, não é elogiar é bom. Elogia as pessoas, é gratidão. Chama gratidão. Seja grato. É bem diferente de bajulação. Mas tem gente que gosta de bajular, gosta de, sabe, jogar confete, gosta de ficar ali. Não, isso daí não. Seja fiel. Sabe, quer ser grato com a pessoa? Seja fiel a ela. Anda junto, caminha junto, confronte quando tiver que confrontar, seja confrontado quando tiver também, e fique quieto quando for confrontado. Ande junto, seja fiel. Isso é fidelidade de verdade. É que o Isaac não está aqui, que eu sou com o Isaac. O Isaac, ele gosta de bajular, é que ele tem um jeito dele, né, o Isaac, né? Aí ele fala, meu sonho é o seu sonho. Ele fica com essa bajulação, eu fico zoando ele. Mas ele é um cara, ele é engraçado mesmo. Inclusive hoje eu vou almoçar na casa dele. Mas à noite eu vou zoar com ele. Eu falo, para de bajulador, tal, eu fico zoando ele, mas é homem de Deus aquilo lá. Mas a bajulação, quando é só por ela mesma, ela é um problema. Ela não ajuda ninguém. Ela só enche o ego de quem não está cheio de Deus, se não tiver. E ela só torna a gente um bajuladorzão. Uma pessoa que não tem nada para oferecer também. Não tem nem Espírito Santo, porque sabe bajular. Agora, peça para Deus. Deus, eu quero fidelidade. Eu quero lealdade, eu quero ser leal. Isso daí sim, isso daí é verdadeira cumplicidade. Isso daí é verdadeiro, é homem de Deus e mulher de Deus, anda em lealdade, irmão, não anda em bajulação. Hoje o cara está te bajulando, amanhã ele vira as costas e vai embora. Não está nem aí com a mão de obra dele, não está nem aí com se o dízimo dele ajuda a igreja, não está nem aí se você vai sentir falta. Tinha um irmão, cara, ele foi da igreja aqui, ele era muito amigo nosso, né? Ele pagava as coisas para nós, ele levava a gente para restaurante, pagava. Nós nunca pedimos nada para ele, nunca. Mas pagava, cara, ele ia na minha casa, meus filhos amavam ele, cara, amava ele. Daqui a pouco, do nada, ele pegou e foi embora. Foi para outro lugar, ser bajulado. Meu filho falou um dia, nossa, que saudade de toda aquela pessoa. Sabe? O cara não pensou em nada mais, só pensou nele. O bajulador é assim, só pensa nele mesmo. Que ele bajula porque ele quer ser bajulado. Se ele não é bajulado, o que ele faz? Ele vaza. Ele criou um ambiente de amizade legal, até que a gente acreditou nele, confiou nele. Então nunca deu mancada nada. Só que do nada foi embora, nem deu tchau. Nem foi em casa e falou assim, tchau pastor, tchau Isaac, que meu filho era muito apegado a ele. Não falou nada, simplesmente pegou e foi embora. Sabe? Isso aí é bajulação. Aqui a gente precisa falar assim, a gente vai pagar um preço junto. Pode estar ruim aqui, mas estamos juntos. O que precisa fazer? Não vou embora não, vou ficar aqui, cara. Não tá bom agora, vai melhorar, vamos junto, vamos caminhar. Isso aí sim é lealdade e fidelidade. Bajulação não, cara. Bajulação não é de Deus não. Amém? E não desista como os humanos, que é o último ponto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram de Derbe. Gente, fala a verdade, cara. Que perseverança que esse cara tinha.
Ele foi espancado. E os caras acharam que ele tinha morrido. Por só pararam de tacar a pedra nele porque achou que ele tinha morrido. Ele levanta e ele vai para a cidade de novo. E ele só vai embora no outro dia. Sabe, o humano costuma desistir das coisas. O humano costuma desistir das coisas. Desiste da fé, desiste do casamento, desiste do filho, desiste do trabalho, desiste da faculdade. O humano tem essa tendência, irmão. Por quê? Porque o nosso coração, ele se entristece com algumas coisas, ele cansa. Amém? Eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que eu caio muito rápido na rotina das coisas. Então hoje eu estou a milhão com uma coisa, se eu não policiar, eu já caio na rotina e largo. Porque eu não sei o que acontece com a minha cabeça. Ela cansa, é a mesma coisa. Eu não sei viver rotina, muita rotina, mas eu me policio para viver, porque todos nós temos que viver rotina. Mas às vezes, você lutar pelo seu casamento, talvez está se tornando uma rotina, mas é necessário, irmão. É necessário lutar pelo casamento. Você lutar pelo seu filho, virou uma rotina, mas é necessário. Não desista. Às vezes eu estou cheio de machucado, irmão. Cheio de machucado. Assim como Paulo levantou e continuou. Porque ele entendia que ele estava fazendo a vontade de Deus. E a sua família, irmão, está fazendo a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. A sua vida de pé diante de Deus é para a honra e para a glória do Senhor. Nós não vivemos de outra forma, irmão. Nós vivemos para a glória do Senhor. Nós não vivemos para nós mesmos. É por isso que nós temos que se levantar. Sem esse negócio aí de estar machucadinho. Às vezes nós somos machucadinhos, nós nos machucamos, irmão. Mas a cura está nele. Se levanta e anda. Olha, você viu? Levanta-se e anda. Levante-se e volta para o plano de Deus. Volta para a terra, nem que seja perigoso, irmão. Volta para lá. Volte. Não vamos desistir. Nós não podemos desistir, irmão, porque existem promessas para nós. Existe promessa para aqueles. Existe promessa. Existe uma coroa preparada. Sabe, existe uma vida com Deus. Está difícil, levanta e anda e continua. Vai. Não desista. Não desista. Não seja escravizado pela sua vontade. A vontade de existir. Não seja escravizado pelo seu jeito. Às vezes nós nos limitamos com o nosso jeito. Eu sou assim mesmo, não vou mudar nunca e pronto. Se as pessoas quiserem, não. Levanta e anda. Muda, pede para o Senhor, Senhor, eu quero ser diferente. Não está fácil essa mudança, não está fácil essa transformação. Está doendo, está machucando. Mas eu creio que em Ti eu consigo. Eu consigo. Nós precisamos ter esse coração. E por fim, Gálatas 6,17 diz assim: desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas. Gente, essa história ela é relatada lá em Gálatas, lá na Galácia, aonde esse livro foi escrito. O livro de Gálatas foi escrito posteriormente. E esse versículo que eu li é o penúltimo versículo do livro de Gálatas. É o penúltimo versículo, aonde Paulo, ao final, ele fala: não me inquiete, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Parece aqui que ele está mostrando da surra que ele tomou lá mesmo, das pedradas que ele tomou lá mesmo. Claro que não foi só lá, não foi apenas lá que ele apanhou, não foi apenas lá que ele sofreu açoite, que ele sofreu humilhação. Mas ele disse para aquele povo: eu trago no meu corpo. Eu creio, eu vejo, eu imagino que o corpo desse homem estava cheio de cicatriz, cheio de machucado, já cicatrizado. E quando ele escreve isso, ele fala: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus.
Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Nós somos humanos. Nós temos feridas. Nós temos cicatrizes. E essas cicatrizes vai ser a pregação de Jesus Cristo através da nossa pele, através do nosso corpo. Essas feridas que nós carregamos, que Deus vai curar em nome de Jesus. As feridas que você carrega, as dores que você carrega na sua vida, Deus irá curar, irmão. Persevere, continua, confia nele e unicamente nele, que mais ele fará. E essas feridas, elas vão pregar para os próximos que virão. Tudo aquilo que você está sofrendo hoje, irmão, ela vai servir para a experiência, para que você pregue para pessoas que virão após de você, para que você discipule seus filhos. Sabe, às vezes vai doer, sabe, às vezes está doendo, às vezes está parecendo que você não vai aguentar mais, não é assim? Então vontade, você não sabe onde está vindo escape, você não sabe onde encontrar o escape. Deixa eu falar para você, o escape está no Deus vivo, que fez os céus e a terra e tudo que nela há. É lá que está o escape, irmão. É para lá que nós temos que ir. Humanos são apenas humanos, mas humanos cheios da presença de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Humanos são só humanos, mas quando eles estão cheios da presença de Deus, Ele leva a cura para o próximo, Ele leva uma palavra de aconselhamento. A família dele tem jeito, amém? Os filhos deles têm jeito, a vida dele tem jeito, porque ele confia no Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você, irmão, e que você se entregue a Deus. Não dependa das minhas palavras, mas tenha convicção que Deus Ele está aqui. Deus, Ele está aqui. Ele está aqui porque nós estamos aqui, irmão. Ele está aqui porque Ele nos ama. Ele está aqui porque um dia Ele entregou seu Filho e Ele nos deu uma vida nova, uma vida de salvo. Ele nos deu acesso, e esse acesso é diretamente ao trono da graça. Eu queria orar com você nessa manhã, para nós entendermos que nós somos humanos, nós dependemos de Deus, que nós não viemos depender de nada nessa terra aqui, ó. Sabe, tudo é muito bom, irmão. É bom gozar os desfrutes dessa terra, é bom gozar de companhias agradáveis, é bom gozar de uma família maravilhosa, é bom, e é de Deus. Mas em primeiro lugar, que nós viemos experimentar e gozar da presença do nosso Deus. Sabe, que Ele seja uma verdade em nossas vidas, que Ele seja a nossa realidade, que Ele seja a nossa forma, o nosso primeiro pensamento, que nós viemos intensamente porque nós cremos que o Senhor, Ele está sobre nós. Eu não creio em dualismo, irmão. Eu não creio em dualismo. Eu não creio que nós somos crentes aqui e somos seculares no trabalho. Eu não creio nisso. Eu creio que nós caminhamos assim como esses homens. Eles fugiam, mas eles continuavam cheios da presença de Deus por onde eles passavam. Eles fugiam para a cidade, mas no caminho acontecia milagre, acontecia coisas. É essa a vida que nós levamos, porque nós somos humanos, irmãos. Nós somos humanos, sim, mas nós temos uma diferença, algo, e não é que não nos faz melhor, não nos faz especial, mas nos faz dependentes de Deus, porque Ele sim é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. A Ele toda glória, toda honra. Sabe, nós caminhamos com essa presença em nós. Não nos faz melhor, mas nos faz com o coração e com uma vida mais disposta para servir. Nos faz com o coração e uma vida mais disposta para curar pessoas.
para sermos curados. Não podemos andar, na solitude. Não podemos andar, tristes, abatidos, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Nós temos que entender isso, irmão. Nós podemos estar no fundo do mar, lá os olhos dele estão sobre nós. Nós podemos estar sobre todas as nuvens, sobre todos os céus, e os olhos de Deus estão sobre nós. E até no mais profundo abismo, os olhos de Deus estão sobre nós. Nós somos humanos, irmãos, mas nós temos algo. Nós carregamos a presença daquele que vive para sempre. E Ele nos deu, aqui nessa terra, um dia tudo que é matéria ficará aqui, e nós viveremos alegremente uma vida eterna ao lado daquele que vive para sempre. Você crê nisso? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos revela a nossa situação aqui, a nossa condição, a nossa realidade, a nossa natureza. Mas também nos revela que a nossa natureza foi transformado pelo sacrifício do Seu Filho Jesus. Jesus se entregou por nós, e nós podemos dizer hoje que nós temos vida em abundância. Jesus foi aos céus, mas deixou sobre nós o Consolador, que vive em nós, que selou a nossa vida. E hoje nós podemos dizer que nós somos cheios do Espírito de Deus, que nós somos cheios de vida. O pecado que nos matava não mais nos domina, não mais domina nossas emoções, mas nós estamos entregues ao Espírito que nos vivificou, que nos trouxe vida e abundância. É essa a nossa realidade. Nós somos humanos, mas nós somos cheios da presença do Senhor, através da pessoa do Espírito de Deus. Nós somos humanos, mas nós carregamos a Tua presença, e através de nossas mãos haverá cura, através de nossas vozes haverá reconciliação, através de nossas presenças haverá abundância de vida. Nós somos humanos, mas nós cremos que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas, e nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos. Palavra poderosa de Deus para nossas vidas. Amém. Tem convidado aí hoje? Nome de convidado tem? Pergunta aí para a consolidação, por favor.